no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 9h45 da noite. E aí você pode fazer as contas utilizando o parâmetro que você quiser. Se for em dias, são 45 dias do Vasco sem vencer. Se for em jogos, são 6 partidas, né? Acaba que o impacto dos dias é um pouco maior, mas foram poucos jogos, na medida que tivemos aí, nesse período, data FIFA recém-cumprida pelas respectivas seleções. Falando nisso, o jogador do Vasco convocado, né, o lateral direito Pumita Rodrigues, não entrou em campo ontem contra o Equador pela seleção uruguaia. Isso faz com que ele tenha alguma boa possibilidade de ser titular essa noite contra o São Paulo. Mas o time do Vasco é assunto para daqui a pouco. Antes eu informo que, apesar desse momento de uma certa preocupação, porque o Vasco está há muito tempo sem vencer, a realidade de ser semifinalista da Copa do Brasil e decidir em casa contra o Atlético Mineiro no próximo sábado às 6h30 está mobilizando muito a torcida. Tanto é que os ingressos do jogo de sábado se esgotaram há 48 horas. No início da tarde de segunda-feira, não tinha mais entrada disponível para o jogo de sábado contra o Galo. Além disso, o Vasco divulgou hoje que vai acontecer um treino aberto à torcida na sexta-feira pela manhã, em São Januário, às 9h30. Fazia tempo que o Vasco não organizava um evento como esse, abrir o seu estádio, não é o seu CT, para a realização de um treino e convocar a presença do torcedor para poder levar o apoio ao time na véspera de um jogo tão importante. Mas antes desse jogo, tem o São Paulo essa noite e é um adversário que traz ótimas recordações para o técnico Rafael Paiva. Ele assume o Vasco após a queda do Álvaro Pacheco, que não teve uma boa performance, estreia nessa função contra o São Paulo em São Januário, goleia por 4-1, aos poucos o time vai ganhando consistência e quando o Rafael Paiva entra, o Vasco estava ocupando a 17ª colocação. E esse jogo contra o São Paulo foi para a 11ª rodada. A partir dali, o Vasco sai do Z4, emplaca algumas vitórias em sequência e não voltou mais para essa condição. Rodadas depois, o patamar do Vasco passou a ser outro em termos de Campeonato Brasileiro, olhando também para a parte de cima da tabela. Hoje, como 10º colocado, o Vasco está 9 pontos atrás do Inter, que é o último do G6, e 8 pontos acima da zona de rebaixamento. Dito isso, Rafael Paiva nesse intervalo tem 23 jogos, como eu destaquei, 10 vitórias, 6 empates e, ao todo, 7 derrotas. Dito isso, para hoje, além dessa questão envolvendo a lateral direita, ou Pumita ou Paulo Henrique, questões envolvendo o meio-campo e o ataque. O Matheus Carvalho volta a ficar à disposição da comissão técnica do Vasco, pode ser titular, com isso o Esforça voltaria para o banco de reservas. O Vasco não tem ainda alguns jogadores entregues ao departamento médico, o David, o Watson. Isso impacta na escalação do ataque. A tendência é que o Maxime Domingues, o suíço, se mantenha como titular. Trazer o Rafa aqui para o papo e perguntar para ele sobre o extracampo, que acaba sendo muito importante para o futuro da instituição, né? Hoje saiu, né, uma matéria sobre um provável e possível empréstimo do BTG, né, ao Vasco da Gama. Se ele tem alguma informação sobre isso, se já é um caminho sendo estruturado uma possível venda da SAF, Rafa? A gente acredita que sim, viu, Dona Gláucia e Donk, porque o BTG Pactual é um dos supostos grupos interessados na compra do percentual de ações que, por contrato, pertenciam à 777, ou ainda pertencem, né? Embora exista aí uma batalha judicial. Sim, o jornal Valor Econômico, no início da tarde de hoje, publicou uma reportagem na qual divulga essa iniciativa do Vasco de pedir 165 milhões de reais emprestados em 30 parcelas para este banco, o BTG Pactual. E como se trata de um empréstimo a ser quitado, dando como garantias alguns ativos da Vasco SAF, a intenção desse pedido é para evitar que o Vasco entre em processo de falência. Não o clube, lógico, e sim a empresa que gere o futebol do clube, a Vasco SAF. Aliás, para que não aconteça esse processo de falência decretado, o Vasco vai pedir recuperação judicial. Até porque não há como honrar os compromissos de salários e outras situações da rotina do clube sem a presença de um investidor. E, no momento, os aportes da 777, obviamente, estão bloqueados. Qual seria a estratégia do Vasco nessa situação envolvendo a possibilidade de um empréstimo? Dar alguns proventos futuros do clube da Vasco SAF como garantia para o pagamento nesses 30 meses. E esses proventos têm a ver com as ações do Vasco
que já são do clube associativo, e aquelas que estão sendo contestadas na justiça, embora o processo judicial esteja estrategicamente parado. Interessa as duas partes, ao Vasco e à ACAP, a seguradora que assumiu a 777, não esticar muito a corda, porque todo mundo quer, na verdade, que alguém apareça disposto a pagar para ter o futebol do Vasco. E aí, somando essas ações do clube e as ações que são da empresa e que estão, neste momento, transferidas para o Vasco por uma questão de ação liminar, dá 59%. Quantidade suficiente para que quem assumir esse montante possa também, consequentemente, ser o novo dono do futebol do Vasco. A dúvida agora é saber se, de fato, o BTG Pactual tem esse interesse em assumir o futebol do Vasco. Parece que sim. Ao ter este estreitamento e obter esse empréstimo, o Vasco desenvolve uma aproximação com esse banco, que é um potencial investidor para assumir a SAF do Vasco a partir de 2025. O Vasco tem pressa, mas muita pressa. O que não se sabe ainda em toda essa história é qual será o valor total, absoluto dessa transação. O Vasco foi vendido para a 777 por 1 bilhão e 400 milhões de reais. Desse valor, metade para pagamento de dívidas, e nem todas foram pagas, e metade para investimentos em futebol. Quanto o BTG estaria disposto a pagar, não se sabe. O que se sabe é que, caso se confirme esse primeiro aporte em formato de empréstimo de 165 milhões de reais, já é um grande passo para que seja este banco um parceiro do Vasco para o futebol do clube a partir do ano que vem. Lembrando que, até o momento, o Vasco oficialmente não confirmou o pedido desse empréstimo. Fernando Campos, André Donk e Glaucio Santiago. Muito obrigada, Rafael Marques. Beijo grande para você e para a nossa equipe também, trazendo as informações deste cenário tão bonito. Também completando aqui no Sport Center. Eles sabem que a turma do nosso Sport Center gosta de um belo cenário, Cícero Melo sempre aparece, o Rafa agora também. Um imbróglio grande esse do Vasco, né? Com essa sua SAF que não foi bem sucedida e agora o clube tem que se coçar para tentar rearranjar tudo isso. Por isso que eu falei aqui, e faço questão sempre de reforçar, que o saldo até agora da temporada do Vasco é extremamente positivo dentro do contexto da transição, da saída da 777 e da entrada do Pedrinho. Ele teve muita coragem, se antecipou ao caos. E eu tenho a interpretação de que ele está começando a estruturar um caminho para uma venda que é necessária para o Vasco sobreviver e para o Vasco voltar a ser competitivo, porque essa era a promessa lá atrás. Uhum. E é isso que o torcedor quer. O torcedor quer viver momentos como muitos vão conseguir viver no sábado em São Januário. Momentos grandes, né? Buscando por títulos. Essa é a história do Vasco. E quando ele antecipa e dá algumas garantias, me parece que ele tem alguma confiança de que vai ter um dinheiro entrando para você conseguir quitar isso, né? A médio e longo prazo. Então, é o Pedrinho tentando evitar que o clube entre em colapso, tenha uma grana, né, entrando para que ele consiga ter uma tranquilidade maior para pensar com cautela, com critério, com profissionalismo, quem vai ser o próximo, né, comprador da SAF do Vasco, porque isso não aconteceu da última vez, tanto que deu no que deu. E é um caso que, além de reforçar o trabalho tanto do Pedrinho quanto do Paiva, porque isso inevitavelmente influencia no campo, isso acaba impactando ainda mais, você pega naquele momento de transição, quando o Vasco sofre aquela derrota pesadíssima para o Flamengo, então o trabalho habilidoso fora das quatro linhas e para lidar com isso, com o impacto que teve também dentro das quatro linhas, e eu acho que também pode ser um caso muito didático para o futebol brasileiro, porque o Vasco foi muito na onda das primeiros casos de SAF, em que todo mundo criava aquela expectativa como se fosse a solução para tudo, vai colocar um caminhão, né, Dom? Exato, e vai colocar um caminhão de dinheiro e vai resolver todos os problemas. Não é bem assim. Também pode ser uma grande furada, dependendo da forma como é conduzido. O Vasco, ao que parece, está conseguindo contornar essa situação. Vamos ver se vai ser de fato o caso nos próximos capítulos, mas eu acho que pode ser um caso muito didático para o futebol brasileiro. Hoje também. Então, portanto, galera, informação de última hora em relação ao empréstimo que o Vasco está prestes a conseguir com a BTG Pactual. Você conseguiu acompanhar nesse momento o Rafael Marques da ESPN atualizando sobre toda essa situação. Cara, tem que ser visto dos dois lados da moeda. Pode ser um caso realmente interessante para o Vasco, para conseguir respirar e oxigenar, até porque a parte da SAF, né, só seria negociada automaticamente, seria tomada pelo BTG, se caso o Vasco não conseguisse pagar esse valor
para o banco. Então, portanto, o Vasco, se conseguir manter tudo em dia, se conseguir um novo parceiro, que pode ser até mesmo a BTG, eu acho que pode ser realmente um negócio muito interessante. O negócio é não dar mole, não pode vacilar, porque se vacilar pode correr um sério risco realmente de colocar uma parte das suas ações em risco. Agora, risco por risco, o Vasco já está sofrendo bastante com a situação da ACAP, a Leander Hall. Então, portanto, acho até assim que se fala, Leander Hall, acho que o nome é assim realmente que se fala. É a empresa lá que está disputando com a ACAP. Então, cara, realmente é uma situação bastante complicada do Vasco, mas que pode ter uma salvação com essa tática, digamos assim, do presidente do Gigante da Colina para conseguir se autossustentar, digamos assim, até o investimento de um novo parceiro, como eu falei, que pode ser a BTG. Então, portanto, esse foi o nosso vídeo. Peço a você que deixa o like, porque é muito importante para o nosso canal. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis, rapaz. Fui!